Na China, o que mais chamou a atenção em Gabriel Bortoleto não foi a velocidade, foi o freio. Depois de colocar a Audi nos pontos logo na estreia, o normal seria surfar a onda, inflar a expectativa e aceitar o papel de sensação do paddock. Mas ele fez o oposto. Em declarações antes do fim de semana, tratou o resultado da Austrália como ponto de partida, não como chegada. Isso muda a leitura da história. Porque na Fórmula 1, piloto jovem quase sempre acelera o discurso. Quando ele esfria o ambiente, normalmente viu um risco antes dos outros. E a pergunta que fica é simples: o que Bortoleto entendeu tão cedo? E aí a história ganha outra leitura. Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente me pergunta: como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com vídeos simples assim que eu consegui monetizar canais no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Algo mudou no clima da Fórmula 1 logo depois da estreia da Audi. O resultado em Melbourne parecia simples à primeira vista. Um nono lugar, alguns pontos, um começo sólido, mas dentro do paddock, a leitura foi outra. Quando um projeto novo pontua logo na primeira corrida, a atenção muda de nível. Engenheiros começam a observar dados com mais cuidado. Analistas revisam cada trecho da prova. Equipes rivais começam a fazer perguntas que não estavam no radar alguns dias antes. Foi exatamente isso que aconteceu depois da corrida na Austrália. O nome de Gabriel Bortoleto apareceu nas conversas do paddock com uma velocidade que poucos estreantes experimentam. Não por uma ultrapassagem espetacular, não por um momento dramático de corrida, mas por algo mais raro na Fórmula 1, consistência logo na estreia de um projeto completamente novo. O carro terminou a prova, pontuou, e mostrou equilíbrio suficiente para competir no pelotão intermediário. Esse tipo de sinal costuma provocar uma reação imediata dentro das equipes. Quando um projeto recém-chegado aparece competitivo cedo demais, os engenheiros rivais começam a procurar respostas. E foi exatamente nesse momento que a narrativa começou a crescer rápido demais. Nas análises da imprensa internacional, o resultado passou a ser descrito como um possível sinal de que a Audi poderia evoluir mais rápido do que o esperado. Alguns comentaristas falaram em projeto promissor. Outros mencionaram que o carro parecia mais equilibrado do que muitos imaginavam antes da temporada começar. A história estava pronta. Um estreante brasileiro, uma equipe nova. Um resultado acima das previsões iniciais. O roteiro clássico da Fórmula 1. Só que antes do Grande Prêmio da China, aconteceu algo que mudou completamente o tom da conversa. Quando Bortoleto apareceu para falar com a imprensa, o discurso foi inesperadamente frio. Nada de celebração exagerada, nada de frases inflando expectativas. Ele falou em aprendizado, falou em entender melhor o comportamento do carro, falou em desenvolvimento gradual. Para quem acompanha o paddock há anos, isso chama a atenção imediatamente. Pilotos jovens normalmente fazem o oposto. Quando surge um resultado positivo no início da temporada, a tendência natural é acelerar a narrativa, construir confiança, criar uma imagem de protagonismo desde cedo. A Fórmula 1 vive disso. Mas Bortoleto fez exatamente o contrário. Ele reduziu a temperatura da história. Deixou claro que o projeto ainda está em fase de construção, que o carro ainda precisa ser compreendido.
e que um resultado isolado não define o nível real da equipe. Pode parecer apenas humildade, mas dentro de uma equipe de fábrica como a Audi, essa escolha tem um peso estratégico muito maior. Porque na Fórmula 1, expectativa é combustível e também é risco. Quando um projeto começa cercado de euforia, qualquer dificuldade vira crise. Uma corrida ruim vira manchete, um abandono vira questionamento. Uma queda de desempenho vira pressão imediata sobre engenheiros e pilotos. Controlar esse ambiente faz parte do jogo. E é aqui que a atitude de Bortoleto começa a ganhar outra interpretação dentro do paddock. Ao frear a euforia logo no início, ele muda o foco da narrativa pública. Em vez de surpresa da temporada, o centro da conversa passa a ser outra coisa: desenvolvimento, construção de projeto, aprendizado progressivo. Isso cria algo extremamente valioso dentro de uma equipe nova. Tempo para entender o carro, tempo para evoluir soluções técnicas, tempo para amadurecer um projeto que nasceu para a nova era da Fórmula 1. Enquanto muita gente ainda analisa o resultado de uma única corrida, Bortoleto parece olhar para uma história muito mais longa, porque na Fórmula 1, resultados iniciais raramente contam toda a história. O que realmente define um projeto aparece ao longo da temporada, na evolução do carro, na consistência da equipe, na capacidade de reagir quando as dificuldades inevitavelmente aparecem. E talvez seja exatamente isso que tenha chamado a atenção nos bastidores da Audi. A postura de um piloto que entende que a Fórmula 1 não é apenas velocidade, é leitura de cenário, é gestão de pressão, é inteligência estratégica. E quando um estreante demonstra esse tipo de maturidade tão cedo, o paddock percebe. Agora surge uma pergunta que começa a circular entre engenheiros, analistas e fãs da categoria. Gabriel Bortoleto apenas manteve os pés no chão depois da estreia? Ou já está mostrando uma leitura muito mais profunda do jogo que define a Fórmula 1? Porque se essa segunda hipótese estiver correta, a história da Audi na categoria pode estar apenas começando. E o papel de Bortoleto nesse projeto pode ser ainda mais importante do que parecia no início da temporada. Agora vale ouvir a opinião de quem acompanha cada detalhe dessa nova fase da Fórmula 1. Essa cautela de Bortoleto mostra maturidade rara para um estreante, ou faz parte de uma estratégia maior da Audi para proteger o desenvolvimento do projeto neste começo de jornada? Deixe sua análise nos comentários. Antes de encerrar, vale destacar alguns comentários muito interessantes que apareceram no vídeo anterior. Raimundo Lisboa Leandro, assistindo de Maceió em Alagoas, e Lineu Brunco, direto de Curitiba, no Paraná, obrigado por participarem e marcarem presença aqui no canal. Newton Santos da Silveira, de Recife, trouxe um ponto muito interessante ao lembrar que muitas equipes realmente evoluem bastante ao longo da temporada, principalmente em projetos novos, como o da Audi, onde a integração entre carro e equipe leva algumas corridas para amadurecer. Paulo Roberto Bittencourt, de Blumenau, em Santa Catarina, também deixou sua presença registrada, e Rubens Lima Oliveira compartilhou uma lembrança incrível de quem acompanha a Fórmula 1 desde os anos 70, quando muitas corridas eram acompanhadas pelo rádio na época de Emerson Fittipaldi, José Carlos Passe e Clay Regazzoni. Esse tipo de memória mostra como o esporte atravessa gerações. E o comentário do Eno Mulder, lembrando o lema clássico da Audi, Vorsprung durch Technik, resume bem o espírito do projeto da equipe. Muito obrigado a todos que participaram da discussão. E claro, também agradecimento especial a todos que comentaram e não apareceram aqui hoje, porque os comentários chegaram depois do fechamento desta edição. Todos são sempre bem-vindos no canal e ajudam a enriquecer o debate sobre a Fórmula 1. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo.
clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. E se você gosta de acompanhar as histórias que acontecem nos bastidores da Fórmula 1, inscreva-se no canal, porque muitas vezes o que realmente define o futuro da categoria não acontece na pista, acontece nos bastidores.